Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. E nesse dia chuvoso, fresco e agradável, estou aqui mais uma vez para compartilhar com você daquilo que Deus tem falado ao meu coração, daquilo que Deus tem dirigido a minha vida para compartilhar com você aqui no nosso encontro diário. Tem sido já algo tão constante, tão especial para mim, e eu creio que para você também. Desde já, eu abençoo a sua vida e declaro o favor de Deus sobre você, sobre a sua casa. Que este seja um dia especial, cheio de respostas de Deus para as suas orações e que você esteja cada dia mais alinhado com o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. E hoje eu quero compartilhar com você talvez um dos textos mais conhecidos do cristianismo. Talvez um dos textos que mais foram declarados ao longo de toda a história da igreja. E esse texto está aqui, no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, versículo 9, a partir do versículo 9. Como eu sempre digo, você pode tomar a sua Bíblia aí nas suas mãos e acompanhar comigo essa leitura aqui. E o texto diz assim: Portanto, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esta então, como eu disse, talvez uma das mais recitadas, declaradas, proferidas e conhecida passagem das Escrituras. O Pai Nosso, uma oração tão repetida e tão conhecida. Crianças conhecem essa oração de cor. Eu, particularmente, sempre orei esse texto. Desde a minha infância, minha mãe já ensinava a gente a fazer esta oração. Até que depois de já quase adulto, é que eu fui descobrir que esse texto estava na Bíblia. Foi quando eu comecei a me atentar para as Escrituras Sagradas. Mas eu quero te chamar a atenção hoje para alguns pontos que esta oração, que Jesus nos deu como um modelo de oração. É isso mesmo, é um modelo de oração. E não necessariamente uma oração na qual nós devemos repetir e repetir e repetir. Não tem problema você orar a oração do Pai Nosso. Mas é importante você entender qual era o propósito do Senhor quando Ele nos deu esse texto. Quando Ele proferiu essas palavras, Ele estava nos ensinando como deveríamos orar. Esta era a questão dos seus discípulos. Senhor, como devemos orar? Como devemos declarar as nossas necessidades a Deus? E eu quero marcar alguns pontos com você em cima desse texto. O primeiro ponto está nos primeiros versículos. A oração, ela começa dizendo o seguinte: quem é Deus nessa oração? Qual que é o lugar de Deus quando nós estamos orando? E Jesus, ele começa a oração ensinando que nós devemos exaltar o nome do Senhor, que nós devemos saber quem é Deus nessa relação, para quem nós estamos pedindo. Por isso ele diz no início: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. É uma frase, é um texto que exalta o nome de Deus, é um texto de adoração a Deus. Portanto, quando nós vamos orar, nós devemos entregar a nossa reverência total a Deus, saber com quem nós estamos falando, saber como nós devemos nos reverenciar diante de Deus para levantarmos a nossa voz e sabendo que Ele é o nosso Pai. É o Pai nosso que estás no céu, ou seja, exaltado. Exaltamos o nome do Senhor. Quando nós vamos orar, devemos glorificar, exaltar, levantar, erguer o nome de Deus, reconhecendo quem é Deus nesta relação. Deus, por mais íntimo que Ele é conosco e deseja ser,
Deus não é o nosso amigo que nós damos tapinha nas costas e vamos para lá e para cá. Não, ele é íntimo, mas ele é Deus. Precisamos entender que a nossa intimidade com Deus, ela passa por uma reverência e uma ousadia. Estamos entregues a uma ousadia quando nós falamos com Deus. E Deus espera essa ousadia de nós. Mas é importante que nós saibamos que Ele é Deus, é o nosso Pai. Na sequência, Jesus declara, antes de qualquer pedido, que nós devemos buscar a vontade de Deus, alinhar o nosso coração à vontade de Deus. Por isso que ele diz aqui no texto: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós adoramos a Deus e nós reconhecemos que a vontade de Deus, ela é prevalente sobre qualquer outra circunstância. Então, o início da nossa oração, ele deve ser carregado dessa compreensão de que Deus é soberano e que nós devemos buscar a vontade dele. Por isso que aqui no nosso canal eu sempre enfatizo que nós devemos orar a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Então, Deus, ele deseja nos abençoar e ele vai nos abençoar conforme a vontade dele. E a vontade de Deus, conforme está ali em Romanos capítulo 12, versículo 2, ela é boa, perfeita e agradável. Nós só precisamos nos alinhar com essa vontade a cada dia. E o caminho para isso é conhecer essa vontade, é nos internalizarmos nessa vontade, aliados com o Senhor nas nossas orações. Então o Senhor Jesus nos ensina que antes de apresentarmos qualquer pedido a Deus, precisamos entender quem Ele é, nos reverenciarmos a Ele. E mesmo que você não faça isso com as suas palavras quando você vai orar, mas é importante que o seu coração esteja nessa posição, que a sua intenção, que o seu desejo, que o seu posicionamento esteja nesse contexto de adoração, de reverência, de compreensão de quem é Deus nessa relação em que você está se apresentando. Então, a sequência da oração, ela nos apresenta uma petição. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. É quando nós apresentamos a Deus a nossa dependência nele. Quando apresentamos a Ele as nossas necessidades, certos de que Ele é provedor de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele é que supre todas as nossas necessidades. É Ele quem realiza o querer e o efetuar nas nossas vidas. Então devemos sim apresentar quaisquer que forem as nossas necessidades. Devemos apresentar a Deus, entendendo que Ele que é o provedor. Ele que vai abençoar. Todo bom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Então, peça a Deus sem reservas, sem medidas. As dispensas dos céus, elas não estão escassas nem vazias, muito pelo contrário, elas são inesgotáveis e sempre tem o favor de Deus disponível para você. Então, não caia nessa armadilha de quando você orar, você ficar apenas agradecendo. Seja grato, é claro que nós devemos ser gratos, mas devemos pedir. Sim, Deus espera que nós venhamos pedir a Ele. Pedir, porque para nós, pedir para quem? Para os outros ao nosso redor. Pedir para quê? Para que Ele cumpra a vontade dele sobre essa terra. Há muito que se pedir. Portanto, o Senhor nos ensina que sim, devemos pedir a Deus. Fazer petições a Deus é reconhecer que Ele é a fonte de todas as coisas na nossa vida. Depois o texto diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Temos que nos arrepender e entender que na presença de Deus, nós estamos na presença daquele que é perfeito e santo e totalmente puro. Então os nossos pecados precisam ser apresentados diante de Deus. Mas como que eu faço isso? Apenas apresentando um coração arrependido, quebrantado e sabendo que Deus, Ele já perdoou os nossos pecados lá na cruz. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade
entender que na nossa oração nós já fomos perdoados, entender que a culpa ela não está mais sobre a nossa vida desde que nós nos entregamos a Cristo e não precisamos ficar preso ao medo, à culpa diante de Deus quando nós vamos fazer a nossa oração. Por isso que o Senhor fala, perdoa as nossas dívidas, mas há uma condição. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores, o Senhor está dizendo que para que a nossa oração seja completa, é necessário que nós estejamos também reconciliados com aqueles que estão ao nosso redor. Que a gente entenda que tem pessoas ao nosso redor. E nós temos um relacionamento com as pessoas. Deus está dizendo para mim e para você que Ele não despreza e muito pelo contrário, Ele considera a importância das nossas relações. Há um texto que diz assim, que se nós estivermos brigados, em conflitos com o nosso cônjuge, as nossas orações, elas não vão chegar a Deus. Deus não vai dar atenção para a nossa oração. Então, se você está aí, brigado com o seu cônjuge, eu já te dou uma dica. Reconcilie-se, corrija essa história, muda essa rota, porque Deus ele vai responder essa oração depois que você se reconciliar. Reconcilie-se também com o seu irmão. Há um texto que a palavra diz assim, que quando você vai entregar uma oferta e você lembrar que o seu irmão tem um problema com você, antes, deixa a sua oferta ali, vai lá, reconcilia-te com teu irmão e depois apresenta as suas ofertas a Deus. Deus se importa com os nossos relacionamentos, por isso ele traz para o contexto desta oração que nós, além de estarmos alinhados com Deus, além de estarmos pacificados e reconciliados com Deus, devemos também estar reconciliados e pacificados com o nosso irmão, com o nosso semelhante, com aqueles que estão ao nosso redor, porque Deus já deixou claro que Ele não anula os nossos relacionamentos em face de estarmos com Ele. Na primeira carta do apóstolo João, ele diz o seguinte, que como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo a quem eu vejo? Se eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu deixo de amar aquele que eu estou vendo? Ele está dizendo, há uma contrariedade quando você acha que ama a Deus sem amar o seu próximo. Então, o texto aqui, o Senhor nos ensina algo além, dizendo, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque o Senhor sabe que enquanto estamos nessa terra, o mal está ao nosso redor. Sabemos que o mundo é caído e que podemos errar, podemos vacilar, e todos nós, ninguém está livre de passar por uma circunstância de erro, de falha e de se perder no meio dessa falha e criar situações irreversíveis. E ele sabe que há um tentador, há um mal, há o diabo e seus anjos, Satanás e seus anjos, eles existem, eles são reais. E eles estão prontos para poder tentar você e tentar também te derrubar, destruir a sua jornada. Por fim, o Senhor nos diz que o reino dele é prioridade sobre todas as coisas. Ele fala assim, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O reino de Deus é prioridade. O reino de Deus, ele está disponível para nós. Quando nós vimos para o Senhor nos insere no seu reino, deixamos de ser apenas um cidadão dessa terra e passamos a ser um cidadão dos céus e estamos debaixo de um reino, existe um rei, o Senhor é o nosso rei, ele governa sobre todas as coisas e nós somos súditos desse reino e por isso que a palavra que nós lemos hoje, por isso que esse texto que nós estamos meditando, ele começa dizendo, venha o teu reino e ele termina dizendo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, meu querido e minha querida, quando você for colocar suas orações diante de Deus, que o seu coração esteja cheio dessas motivações santas, limpas e puras diante de Deus. Não se trata de você ser perfeito, não se trata de você ter um modelo de oração onde você vai recitar, assim, quase que poeticamente, a sua oração diante de Deus. Não, aqui Jesus está dizendo para nós sobre as motivações pelas quais o nosso coração deve estar carregado quando nós oramos a Deus. Reverência, adoração, dependência de Deus, relacionamento com o nosso próximo e reconhecimento
de que o reino de Deus está em nós, está por nós. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Nós bendizemos o teu nome, te exaltamos, reconhecemos, Pai, que tu já tens preparado todas as coisas que precisamos, que nada foge ao teu controle e que o Senhor sempre, Pai, sempre vai à nossa frente e o Senhor não é pego de surpresa pelas nossas necessidades e pelas nossas orações, mas nós precisamos sim nos colocar em dependência do Senhor, para que o Senhor revele a sua vontade para nós. Por isso, cada pessoa que nesse dia recebe essa mensagem, Pai, ela esteja debaixo do teu favor, da tua graça, das tuas bênçãos, e que o teu Espírito Santo nos ensine a orar a cada dia, para que, além de termos respostas, mas especialmente que o nosso relacionamento com o Senhor esteja cada vez mais estreito, próximo, constante, porque o Senhor é sempre bom, para o louvor da tua própria glória. Amém e graças a Deus. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Que o Senhor continue te guardando enquanto nós continuamos a proposta, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida.